Hoje a gente vai falar um pouco sobre Fast Hug, tá? E alguns indicadores de UTI, mas coisa breve, nada muito aprofundado não, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui, lembrando sempre, né, por mais que eu fale indicadores em UTI, indicadores de qualidade, o Fast Hug, bundles, a gente está falando sempre, né, de medidas para vocês otimizarem em qualquer área de atuação que vocês forem atuar. Então, sempre que a gente for falar de alguma coisa aqui, levem para enfermaria de cardio, enfermaria de clínica médica, vocês podem usar o Fast Hug, certo? Indicadores de qualidade, eu vou ter um consultório quando eu me formar, vocês usam esses indicadores de qualidade no consultório de vocês, tá? Então, para começar de forma breve, os indicadores de qualidade, né, eles se baseiam na tríade aí de Dona Bedian, que essa tríade ela fala dos indicadores de estrutura, os indicadores de processo e os indicadores de resultados. Os indicadores de estruturas são é a parte estrutural mesmo, física, mas também de recurso humano. Tá? Então, quando a gente fala assim, recurso de estrutura, eu estou falando da minha escala, né? Minha escala de enfermeiro, minha escala de médica, de fisioterapia, né? No caso das UTIs. Recurso físico, a maca, como é que estão os monitores, como é que estão os manguitos. Tudo isso daí entra como recurso de estrutura, né? Indicadores de estrutura. Então não adianta você querer, quero montar uma UTI maravilhosa, top, e aí eu chego lá, meu monitor não está lendo nem a saturação central, venosa, a saturação de oxigênio. Ou eu quero montar um negócio extraordinário assim, mas meu recurso financeiro é limitado, não consegue. Então a gente tem que ter um pouco esses indicadores já no início, né? Então, por exemplo, vocês vão montar um consultório de vocês têm que ter um recurso financeiro adequado para vocês montarem a estrutura topada para receber a clientela, né? A galera da dermato que quer botar botox. Então, todo mundo tem que ser bem ligado nesse tipo de indicador também. Não adianta você botar uma maca de concreto e achar que o pessoal vai gostar. Quando a gente fala em indicadores de processo, então, além de você se preocupar com a estrutura física, recurso humano, tudo certinho, você tem que saber o que é que esse pessoal, o que ele vai fazer e como eles vão se relacionar com essas estruturas. Então, a gente tem que avaliar, a gente tem que criar processos, tanto para as atividades que vão ser desenvolvidas durante a prestação de cuidado, e processos para que a gente consiga validar essas atividades. Então, por exemplo, eu chego na UTI e liga o pessoal do NIR, do Núcleo de Regulação de Leitos, e diz que um paciente vai ser admitido lá. Tá, mas qual é o processo de admissão na UTI? Então, o processo de admissão é o seguinte, o NIR vai ligar, vai dizer que tem um paciente para subir. Então, quando disser isso daqui, o meu leito está vago? Está vago. Mas não é só isso que tem que fazer. O físio vai checar, por exemplo, se o ventilador está funcionando certinho, o enfermeiro vai checar se a cama está toda bem estruturada, se os lençóis estão limpos, o pessoal da limpeza vai dar o aval que o leito foi limpo lá, está tudo ok, feito a higienização terminal, o médico vai dar o ok porque já recebeu o caso do local de origem, tá? Então tem todo um processo, todo um funcionamento, vamos dizer assim, né? Isso daí é uma coisa bem simples, tá? Não é limitado a essas coisas não, óbvio. Cada profissional tem atividades importantíssimas em cada processo. Mas é um tipo de exemplo, tá, que a gente vai seguir. E a gente tem que ter processos também para avaliar se esses processos estão sendo bem utilizados. Então, por exemplo, quando eu chegar e no final do mês eu vou medir, quantas admissões foram feitas na UTI. Foram feitas, 40 admissões. Tá? Só para vocês terem um pouco de referência, lá na UTI do USE, 27 leitos, a gente admite cerca de 45 pacientes por mês em cada UTI. Tá? Então a gente gira ali os leitos como se fossem 3 pacientes por leito, né? Uns que já estavam e mais 46 novos. Então é como se quase rodasse 2 vezes cada leito. Tá? Então eu vou ver 46 admissões. Tá? Quando eu tenho 46 admissões, eu vou e vejo a taxa de ocupação. Então vamos dizer que essa taxa de ocupação tenha sido 99%. Então, de todos os dias que esses leitos estavam disponíveis, eles praticamente ficaram funcionando 100% do tempo. Foi só sair um paciente e já entrou outro, não deu tempo de esfriar. Se eu pego e vejo uma taxa de ocupação de 60%, aí tá estranho. Né? Por que tiveram 46 admissões
e 40% do tempo esse leito estava vazio. Será que é porque não tinha, né, vaga sendo solicitada? Então a gente tem que criar processos para o funcionamento das estruturas, né, do recurso físico, recurso humano, e criar processos para avaliar esses processos que estão sendo implementados. E isso vale de tudo, certo? Processos, POPs, né? É para tudo, né? Para admissão, coisa alta, esse negócio não é para tudo e qualquer coisa. Como é um processo de, sei lá, dar banho no paciente. Tem um processo para dar banho no paciente. Você primeiro vira para a esquerda, depois vira para a direita, certo? O ideal é que tenha tudo em forma de protocolo, que aí a chance de errar é minimizada, né? Não existe muito 100% de acerto, mas sempre vai minimizando à medida que você vai meio que robotizando as coisas, né? Deixando ela mais extrapiramidal possível. E aí, quando você mensura esse tipo de avaliação, nesses processos, você tem os indicadores de resultado. E esses indicadores de resultado, eles nada mais são do que esses números que a gente encontra. Então, a gente pega esses indicadores, né, que são avaliações dos indicadores que refletem as medidas implantadas. Então, na verdade, essa tríade do Nabedian, ele não fica só aqui nos resultados, certo? Aqueles dados todos que a gente pega lá no final, eles não são só, né, a gente não só se baseia nisso. A gente tem que se basear nos processos que estão sendo implementados, né, e a gente tem que se basear se para esses processos funcionarem, se aqui também estruturalmente dá para a gente fazer. Por exemplo, lá no uso eu não consigo medir, sei lá, a pressão média, arterial média contínua, porque não tem PAI, não tem estrutura. Então não adianta eu fazer um processo de como funcionar uma pressão invasiva da melhor forma. Não adianta eu fazer esse processo porque não tem material, não tem o transdutor de PAI. Então não faz sentido eu ter esse processo, tá? Porque minha estrutura não permite, então os três têm que estar sempre interligados. Ponto de curiosidade aí, eu posso ter um processo, por exemplo, no meu consultório, o processo de como receber o meu paciente. Eu tenho um secretário, ele vai atender o paciente que chegar, vai oferecer um cafezinho, depois ele vai perguntar qual é o nome, então isso é um processo, tá? E aí no final ele vai medir um resultado, quantos pacientes retornaram, quantos pacientes acompanharam. Então, esse indicador de estrutura, processo e resultados, eles funcionam para qualquer tipo de, vou generalizar assim, mas qualquer tipo de sistema, né, funcionando e que você queira mensurar indicadores de qualidade. Hoje a gente vai estudar nada mais do que um desses processos que a gente utiliza. Tá? E esses processos que a gente utiliza, a gente vai chamar de Fast Hug, que é um mnemônico, tá? Cada letrinha dessa funciona como uma lembrança para vocês. E cada letrinha dessa vai fazer com que você pense sempre, todas as vezes que você passar a vista na prescrição do seu paciente. Então, isso daqui, o Fast Hug, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que ele não é um checkbox. Tá? Então, por exemplo, cada letrinha dessa aí não é para você. O F é de comida, né, de feeding. Então eu não vou chegar no prontuário do paciente e vou ver aqui, ó. Comida, tá comendo? Tá, pronto, checado. Não é assim que vai funcionar. Comida, dieta enteral, pronto, tchau. Não é assim que vai funcionar. Não é checkbox, certo? Esse mnemônico é para você sempre se perguntar sobre esse determinado assunto. Então eu vou olhar para o paciente e vou dizer, ó, comida, ele está em dieta zero. Por que ele está em dieta zero? Posso evoluir a dieta? Comida, está em dieta enteral. Por que ele está em dieta enteral? Posso evoluir a dieta enteral? Está em NPT. Por que ele está em NPT? Posso evoluir a NPT? Então a gente sempre tem que se perguntar. Por que ele está em dieta oral? Posso evoluir para uma pizza? A gente sempre tem que se perguntar. Então, no F, em feeding, a gente sempre tem que lembrar que a dieta oral é a mais saudável, né? A mais fisiológica que tem. Então a gente sempre vai querer que o paciente fique nesse estado aqui. Então se ele está em dieta enteral, eu sempre tenho que me perguntar se ele pode evoluir para a dieta oral. Tá? E o que é que precisa para isso? Né? Então o que é que ele precisa? Ele precisa de uma fono para melhorar a deglutição, para treinar essa musculatura, né, da região oral aqui. Ele precisa de uma nutricionista, porque o que ele está comendo, ele está vomitando, está dando gases, será que ele é intolerante à lactose, mudar a dieta, o que é que precisa? Porque, ou então não, ele está rebaixado, está entubado, não vai evoluir para a dieta oral no momento. Então, beleza. Às vezes a pergunta ela tem uma resposta mais rápida, mas a ideia é que você sempre se pergunte. Tá? E aí, às vezes também, o paciente está com dieta com nutrição para-enteral, tá? Ou seja, uma nutrição direto na veia.
E essa nutrição direto na veia, às vezes é porque realmente o paciente tem um motivo importante, ele tem uma obstrução, ele tem um ilho paralítico, ele teve uma hemorragia digestiva alta, está em um pós-operatório que demorou muito para ter a recuperação aí da parte da motilidade, ele está sem comer há 7, 10 dias, ele está com uma instabilidade hemodinâmica muito grave, não consegue nem iniciar uma dieta enteral, ele teve isquemia mesentérica, tá? Então, a gente tem alguns motivos para que o paciente ele precise de nutrição parenteral e alguns bons motivos resolvidos para ele conseguir evoluir para a dieta oral, certo? O importante é que, assim, eu confesso que não é o certo, né? Mas eu confesso que na maioria das vezes, né, a maioria até dos intensivistas mesmo, a gente deixa tudo isso na mão dos nutricionistas e dos nutrólogos, né? Eles são uma equipe praticamente, a equipe da MNTM é uma equipe voltada só para nutrição. Então a gente acaba que se despreocupa um pouco. Né? O certo, teoricamente, é a gente se preocupar, fazer parte desse cálculo, dessa discussão toda certinha, com a discussão multi e tudo, mas a gente fica um pouco mais tranquilo. Confesso, né, que a maioria dos intensivistas fica bem mais tranquilo em relação à dieta e aí não se preocupa. E, pô, o que é que essa dieta aí enteral, esse Fresubin, está sendo ofertado, tem 25 quilocalorias por dia, né, por quilo dia, está 70% carboidrato, 30% lipídio, como é que está a oferta de proteína? Está 1,2, está 2 gramas quilo dia, né, essa oferta de água líquida, de água livre para ele, está bem, está pouca? Confesso que a maioria não se preocupa tanto por ter uma equipe toda voltada só para isso. Tá? Então o ideal é que a gente sempre fique em contato direto com toda a equipe multi, inclusive com a equipe da nutrição, tá bom? Então o que, é que a gente vai se perguntar praticamente, né, de uma forma diária aqui, além de comunicar com a equipe multi, é saber se ele pode evoluir a dieta ou não, tá? Então todo mundo a partir de hoje viu um paciente com nutrição parenteral, dieta zero, nutrição enteral, é se perguntar quando é que ele vai comer uma pizza, tá? Então a gente sempre vai querer evoluir esse paciente para melhor. Basicamente é isso. Ou o contrário, né? A gente pode se perguntar também, poxa, ele precisa. É, é, ele pode continuar comendo, né? Melhor eu fechar a dieta dele, né? A gente pode se perguntar isso daí também, certo? Não quer dizer que é só evolução. O A é de analgesia. Originalmente ele é de analgesia, mas eu puxo também aqui antibióticos, tá? Então, analgesia, todo paciente de UTI, eu costumo dizer que ele sente dor. Né? O coitado às vezes está com um tubo na traqueia, ele está ali acamado há dias, todo mundo queria ficar deitado umas 12 horas por dia, já dá dor nas costas. Imagina o cara que está deitado há 24 horas, 3 dias por semana, 3 dias na semana, já há 3 dias, entendeu? Então, assim, pode facilmente ter dor nas costas. Às vezes o paciente está com contenção, ele quer coçar o nariz, pô, e tenta ali, a contenção machuca. Tem procedimento, vai o interno, colhe gaso, não consegue, colhe 3 vezes no lado, 4 vezes no outro, tenta furar para fazer acesso central. Então machuca, tudo isso machuca. Por mais que anestesia e tudo, depois fica lá, né, o machucadozinho. Então vai doendo, certo? Então todo paciente de UTI a gente considera ter dor. Um ou outro assim que a gente vai ver, pô, esse cara tá legal aqui, tá com a cara boa, não tá reclamando de nada. Ele mesmo disse que não tá sentindo dor. Aí você fica mais tranquilo. Mas de forma geral, a gente teria aí os analgésicos, né? Aqueles mais fracos, de pirona, paracetamol, que a gente não vai usar como analgésico de fato, a gente usa eles como antipirético, né, para tratar febre. A gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais, então os Profenil da vida, que a gente costuma não utilizar por conta de perigo, né, de deixar muito tempo numa prescrição e acabar fazendo lesão renal, outra complicação, né, úlcera gástrica, enfim, mas a gente não é proibido de usar, certo? E a gente tem os opioides, que aí sim são os que são mais utilizados por conta, né, desses outros asteriscos aqui que a gente acabou de citar. Só que o opioide também tem seus problemas, certo? Eles dão constipação, eles podem travar um pouco, às vezes pode dar uma rebaixada, tá? Nível de consciência e depressão respiratória. Então tem que ter cuidado com todos, né? Todos têm prós e contras. E quando a gente fala em antibiótico, a gente vai ter uma aula praticamente só sobre os antibióticos e sepse. Aí eu trago essa mensagem que a gente tem sempre que escalonar quando necessário e descalonar quando possível. Então, o paciente que está morrendo aqui, sepse, eu posso enfiar a faca, botar qualquer antibiótico que eu queira, de qualquer
espectro aí que eu não vou ser julgado por isso, tá? Mas poxa, se sai uma cultura, eu vejo lá, ó, é um gram positivo, ele tava com merivanco, aí não faz sentido eu deixar o meropenem, eu deixo só a vanco, certo? Então eu descalono quando é possível, tá? Lembrando que uma vez eu fui falar isso daqui, né, escalonar quando necessário, aí o interno virou e fez assim: pô, então eu posso botar meropenem para todo mundo que eu encontrar na urgência. Realmente você pode, né? Não tem problema nenhum. Mas isso não é tão louco assim como vocês possam imaginar. Tá? A gente fala em escalonar quando necessário, né? Chutar o pau da barraca, mas sempre direcionado de certa forma. É uma coisa empírica, entre aspas. Tá? Você vai pensar, pô, é da comunidade? Então vou usar um antibiótico de largo espectro, mas que cubra bicho da comunidade. É da UTI, para estar internado há um mês, então tenho que usar antibiótico de largo espectro, mas que cubra bicho já nosocomial. Tá? E aí, no antibiótico, eu acho que dá para a gente sempre pensar nisso. O alvo está adequado, então, poxa, esse cara aqui, ele tá com um antibiótico muito bom para urina, só que ele está com uma secreção gigante. Então, esse antibiótico que ele está para a urina, ele não cobre bem pulmão. Então, o alvo não está adequado. A dose está adequada? Poxa, eu usei a micacina e eu coloquei 250 miligramas 4 vezes por dia, 6 horas. Essa dose não está adequada, ela é 1 grama uma vez por dia. Né? Então, a gente tem sempre que ver esse tipo de coisa. O espectro está adequado? É aquela história, saiu um bicho, está crescendo o gram positivo e o cara está lá com meropenem. O espectro ele não está bem adequado. Foi checado esse antibiótico, isso é extremamente importante, porque muitas vezes, não é raro, a gente tem antibiótico lá prescrito, mas aí não foi feito porque está em falta, não foi feito porque falta um relatório, não foi feito porque, sei lá, o paciente teve uma alergia e nunca mais ninguém usou, enfim. E outra coisa importantíssima é quando é que eu vou terminar esse antibiótico, tá? Então a gente estava discutindo com alguma turma aí. Hoje não existe mais, né, essa necessidade de ser 7, 10, 14, esses números travados. A gente tem isso muito claro para a urina, né, que a gente trata aí por 3, 5 dias, até um dia só, uma vez que a gente trata a infecção urinária. Mas aí para outros bichos, né, principalmente UTI, a gente costuma ainda muito forte usar antibiótico por 7 dias, 10 dias, principalmente se for mais resistente. Mas é uma coisa que eu acho que ao longo dos anos eles vão, vai sair artigo mais forte, dizendo que a gente pode ficar tranquilo e 5 dias você faz tal exame, ou você checa isso daqui e pode tirar um antibiótico, tá tudo bem. Tá? Eu acredito que no futuro a gente vai evoluir para isso. E aí, para curiosidade de vocês, né, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas como opioide de analgesia contínua, em BIC, a gente costuma usar o fentanil, que a gente usa na diluição de 1000 microgramas em soro fisiológico de 80 ml. É uma dose meio que padrão, tá? Não é a dose que vocês vão usar pro resto da vida sempre, mas é uma dose padrão, é a dose que a gente usa lá no USE. Esses 1000 microgramas são 20 ml de qualquer ampola de fentanil. Todas as ampolas de fentanil, seja na apresentação de 2, de 5 ou de 10 ml, elas têm a mesma concentração. Então 20 ml de fentanil e 80 de soro fisiológico nessa dose aí. Em relação à sedação, aí eu costumo falar muito para vocês sobre a necessidade, quem está rodando comigo agora, quem já rodou, vê que eu desligo o dormonide loucamente toda hora, né? Então dormonide, propofol, né, ketamina, precedex, é só para usar quando realmente tiver necessidade, tá? E quando é que realmente vai ter necessidade? Quando ele tiver a necessidade forte de fazer uma ventilação mecânica protetora, que a gente acabou falando hoje. Então o cara está com SARA grave, tá com o pulmão lá podre, muito inflamado, péssimo, e aí eu estou fazendo ventilação protetora, estou fazendo um volume corrente bem baixinho, estou fazendo pressão controlada, tudo controlado, tudo certinho, e aí o paciente vai lá e começa a entrar no ventilador, e aí estraga tudo, porque ele entra no ventilador, ele faz empilhamento de ar, ele começa a fazer a sincronia, ele estraga a minha ventilação protetora. Isso é péssimo para o paciente, né? Ele acaba atrapalhando o que eu não quero que ele faça, ele acaba fazendo. Então, às vezes, eu tenho que deixar esse paciente mais sedado e, às vezes, até bloquear esse paciente para que ele faça exatamente o que eu quero. Tá? Pacientes que também vão precisar de sedação e, beleza, eu não vou tirar por enquanto, neurologicamente graves. Então, por exemplo, paciente que fez um AVC hemorrágico
gigante, ou então fez um AVC isquêmico, transformou com hemorragia depois numa trombólise, um paciente teve um TCE lascado, sangrou o canto, contusão cerebral, tudo. Ele fez a primeira tomografia, o neuro teve que operar, né, foi para sua UTI no pós-operatório e o neurocirurgião falou assim, ó, amanhã a gente vai repetir a tomografia e se voltar a sangrar, se voltar a ter alguma coisa, a gente vai reoperar. Esse cara você deixa quieto, você deixa ele sedado mesmo, deixa ele em RAS -5, não tem problema, tá? Porque um paciente desse, a gente não quer que ele agite, a gente não quer que ele gaste energia, a gente não quer que o cérebro dele sofra risco de ter convulsão, tá? Então a gente deixa esse cérebro descansando mesmo. E aí no outro dia, se porventura o neuro passar, ó, tá tudo tranquilo, não sangrou, melhorou, absorveu, né? Ou então 2 dias depois fez a tomografia de controle, pode tirar a sedação, aí fica à vontade, a gente tira a sedação e vê, né, a caixinha de surpresa, né, o que é que deu nesse paciente. Alguns pacientes acordam, né, teve lesões imensas, porra, que desgraça, e o cara acorda ali uma sequelinha ou outra, né? Outros tiveram uma besteira de nada e, poxa, ficou acamado, comatoso pro resto da vida. Então, cuidado aí nessa parte, mas a gente sempre tem que ver, né, como é que ficou o paciente só depois de tirar a sedação. E a gente só vai tirar a sedação quando a gente tiver um certo aval aí dizendo que ele está beleza da parte neurológica vai tirar. Né, o que a gente usa normalmente é o Dormonide, tá? Nessa concentração. Isso daqui também repito, é uma concentração padronizada, certo? Laduz não é a melhor sedação nem nada. Em outros hospitais a gente trabalha até com outro tipo de concentração, mas é só fazer os contas depois e ver como é que elas ficam e qual micrograma quilórico que a gente vai usar. A gente pode usar o Propofol como sedativo também. Né? O detalhe aí do Propofol é que ele é um lipídio. E se ele já é um lipídio, a gente não tem por que diluir esse lipídio, certo? E lipídio que eu digo é gordura mesmo, então cuidado na infusão do Propofol. Existe até a síndrome da infusão rápida do Propofol, que se eu colocar uma infusão 4 ml, se não me engano, por hora aí de Propofol, por quilo por hora, e por muito tempo, 48 horas ou mais, eu posso ter uma repercussão muito grande no paciente, pode dar choque e tudo mais. Outro que está sendo muito mais utilizado por agora, nesses últimos anos, é o Precedex, uma alfa-agonista de ação central. Então o Precedex, ele acaba sendo mais um ansiolítico, eu diria, né? Não é um sedativo, não. Então, muitos pacientes, eles acabam usando o Precedex até acordados mesmo, só para dar aquela relaxada, certo? E aí a ketamina, né, que acaba sendo numa dose maior e contínua também, a gente acaba tendo essa função de sedativo. Tá? Ela, em doses menores, mais flush e tudo, ela tem um efeito mais analgésico. Então, ela funciona meio que como os dois. Tá? Mas lembrar sempre, certo? Sedação, o S de sedação é para você se perguntar. O que é que eu tenho que me perguntar no S? No food, eu tenho que, posso evoluir para comer pizza? Não sei. Posso, não posso. O antibiótico, eu posso trocar? Tá bem, tá tudo certo. O analgesia, ele tá bem, tá com dor, não sei o quê. Uso as minhas escalas de dor, certo? Eu acabei que não falei, né? Mas tem escala de dor, a escalazinha das carinhas feliz, triste, com dor, tem a escalinha numérica, tem escala de tudo que é jeito. Né, tem o BPS para quando o paciente está meio que sedado, sem conseguir interagir, tem escala para criança, tem tudo. E o S, eu penso em quê? Eu penso em despertar diariamente, certo? Atentar para abstinência e para delírio, tá? Não mostra a diferença na literatura entre o despertar diário, ou seja, eu passar e desligar tudo, né, e ver como é que o paciente acorda, ou se eu for reduzindo aos poucos, mas a ideia aqui é toda vez que você pensar no S, você dizer assim, ó, ele precisa estar sedado? Não, ele nem está muito. Ele não está péssimo do pulmão e ele não está com problema neurológico. Então, não tem nada aqui, eu vou desligar a sedação, ou então vou deixar no mínimo aqui para ver como é que ele acorda, tá? Lembrar que todos eles aí, né, principalmente o Dormonide, ele vai dar abstinência se ele for utilizado em mais tempo, tá, em doses maiores, e ele pode influenciar muito também, todos eles podem influenciar muito no delírio, tá? Tanto o hiperativo quanto o hipoativo. O T, prevenção de trombo. Então, todas as vezes, isso daqui pode ser bem medular mesmo, mas tem muita coisa para a gente se perguntar. Tá? O T é prevenção de trombo. Então, lembrar que quem é que tem predisposição, né, à trombose? Os pacientes acamados, os pacientes sépticos. Tá? Então, aqui, idade maior do que 40 anos. Tá? Todos esses aqui, aqui é UTI, né, maior de 40 anos UTI, tá? Síndrome médio-grande, UTI, cirurgias ortopédicas, um monte de politrauma aí de moto, né? Então praticamente todo mundo aqui da UTI é muito fácil de ter trombose, né? Então, ó, neoplasia, quantos pacientes neoplásicos a gente tá pegando, tabagismo, obesidade, né? O leito 11 aí,
Armaria. Então, ó, todos esses pacientes aqui, pô, é o perfil de UTI, né? Isso daqui. Então, o cara na UTI, basicamente sempre, ele vai ter que ter prevenção de trombo, certo? Mas o que vocês têm que lembrar e colocar na cabeça de vocês e se atentar a isso é que a prevenção de trombo ela pode ser química ou mecânica. Tá? Então, a química é aquele famoso Clexane, né? Heparina não fracionada, tudo certinho. Lembrar que o IMC até 40, você usa o Clexane 40 uma vez por dia. Tá? Só que se o IMC for acima de 40, ou seja, um cara que talvez precise de um guindaste, um cara bem grande mesmo, ele vai precisar de uma profilaxia um pouco mais rigorosa, tá? Então 40 mg de 12 em 12. E se for maior do que 60, aí já vai para 60 de 12 em 12. Já aparece aqui até uma dose plena, né? Mas lembrando que aqui é um MC maior do que 60. Então o paciente é muito grande, certo? É muito obeso, né, na verdade. E a heparina não fracionada, a gente costuma usar de 12 em 12 ou de 8 em 8. Né? Eu jogo de 12 em 12 porque quase sempre quando eu uso heparina, né, ou ele tem problema renal, ou então ele já teve história de sangramento, alguma coisa. Tá? Mas lembrando, certo? Prestem atenção que a prevenção ela pode ser mecânica também. Tá? E ela deve ser mecânica sempre que for contraindicado uma profilaxia química. Então, o paciente, por exemplo, ele tem aí sangramento ativo, ele tem uma hemofilia, ele tem, sei lá, ele tem uma queda de plaqueta, uma plaquetopenia, você vai continuar fazendo a prevenção de trombo, certo? Então, note que o T não é para você só checar se está com Clexane 40, é para você se perguntar, esse paciente tem MC até 40, né, ou eu tenho que usar uma dose maior? Esse paciente ele está sangrando, eu tenho que trocar a minha prevenção de química para mecânica. Eu tenho que pedir as meias compressivas, né, e as perneiras lá pneumáticas, aquelas que começam a insuflar e apertar a panturrilha. Tá? No USE tem? Não tem. Na verdade, eu não sei se chegou a ter ou se, enfim, tem, mas eu quase nunca vi. Vou dizer que nunca vi, não, porque já apareceu. Não sei se a família às vezes leva, certo? Mas quase todos os hospitais particulares tem e é fácil de conseguir. Né? Os planos, realmente, eles às vezes dão embaçado, mas eles cobrem. Né? Quando é profilaxia mecânica bem indicada. Né? Ó, o cara está sangrando, plaquetopenia tem que ser mecânica. Tá? Mas no uso no hospital público é um pouco mais difícil essa profilaxia mecânica com perneiras pneumáticas. Agora, meia, né, compressiva é muito mais fácil de aparecer. Tá? Não para todos os pacientes, porque é uma coisa muito específica, né, muito reciclável, então acaba que o custo é muito alto. Não sei se é por isso que eles usam arco, enfim. A maioria das vezes não tem, a gente acaba às vezes pedindo até para a família. Tá? Mas lembrar que existe. Tá? Então não é porque vocês têm uma amostra, às vezes, de um determinado local que vocês não devem levar em conta que tem que fazer. Inclusive, é o que eu sempre digo, pô, aqui não tem vanco, mas eu tenho que usar vanco. Prescreva a vanco. Aqui não tem meias compressivas, mas ele não pode usar prevenção química. Prescreva a meia química. Tá? Por quê? Porque na hora lá que qualquer motivo der chabu, o cara fez uma TVP. Mas não tinha nada prescrito, né, de prevenção. Não, mas não tinha porque não tem meia. Quem disse que não tem meia? O hospital, sei lá, o juiz ou qualquer um não vai querer saber se você na hora tinha ou não tinha, vai querer saber se você prescreveu ou não, certo? Então sempre prescrevam certo. Se vai ter, se não vai ter, você depois corre atrás, pede para alguém, o pessoal vai ver, direção, enfim. Mas você sempre tem que lembrar que existe. Em relação passando do T, né? A gente vai pro H. Aí o H não tem muito segredo não, certo? Vem de cabeceira, né? De head elevation, então de cabeceira elevada. É mais para evitar broncoaspiração, né? Evitar hipertensão intracraniana. Então assim, isso daqui é muito voltado, né, principalmente, né, no contexto geral de UTI. Todos os pacientes praticamente devem estar com a cabeceira elevada, mas no contexto geral aí de maior importância talvez para os pacientes que tenham problemas neurológicos, né, para evitar hipertensão intracraniana. E é uma leve hipertensão intracraniana, mas só do paciente ficar deitado, né, 0 grau, por exemplo, aí já tem mais fluxo sanguíneo, né, mais volume indo para a cabeça e aumentando a pressão. Então, o ideal é que a gente veja todos os pacientes com 30, 45 graus com a cabeceira, né, elevada, mas sempre também a lembrar de um contexto geral. Né? Por exemplo, se eu tenho um paciente que acabou de sair de uma, sei lá, cirurgia de coluna, sei lá, lombar,
Tá? Ó, tem cuidado aqui, porque a coluna lombar dele tá bem aqui, né? Então eu não posso fazer esse decúbito aqui, certo? Então como é que eu vou fazer? Eu posso fazer um Trendelenburg ao contrário, certo? Eu vou virar a maca toda dele, certo? Ele vai ficar reto, mas inclinado 30 a 45 graus. Tá? Ele fez uma cirurgia ortopédica aqui na coluna cervical. Então, cuidado na hora de mexer aqui no travesseiro do paciente, né? Se possível, você eleva mais aqui a região lombar, talvez. Tá? Então, atenta para o contexto geral, é uma coisa bem rotineira, comum, né? Todos os pacientes, você passa por um leito, você encontra 0 grau, às vezes você até acha estranho, porque não é normal de estar um paciente 0 grau. Mas lembrar que tem, né? E você adapta um pouco para cada situação. Bem tranquilo essa daqui. A letra U é de prevenção de úlceras, tá? E aí quando eu falo U, tá protegido, aí a galera sempre fala, tá com omeprazol, certo? Mas aqui U é prevenção de úlcera gástrica, úlcera de decúbito e úlcera de córnea, tá? Então lembrem sempre de ver se o paciente de vocês tanto tá com a úlcera IBP, né? O uso de inibidor de bomba de próton sendo utilizado, se for bem indicado. Quando é que eu tenho a indicação de inibidor de bomba de prótons? Eu tenho pacientes em ventilação mecânica mais de 48 horas, politraumas, TCE, trauma raquimedular, grande queimado, certo? Alguns critérios menores, sepsis, uso de corticoide, né? Os pacientes mais graves aqui, coagulopatias, antiagregantes associados, então dupla antiagregação plaquetária, essas coisas. Tá? Então, de certa forma, pacientes mais graves tendendo, né, a uma inflamação generalizada, vamos dizer assim, mas mais importante. Tá? Alguns desses aqui até um pouco controverso, mas em geral você vai usar nisso daqui. Então, por exemplo, logo no primeiro dia eu sempre digo, né, a UTI não é um ambiente só de paciente grave. Né? A gente recebe pacientes, na verdade, potencialmente graves. São pacientes que merecem a avaliação constante, eles merecem monitorização constante. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que acabou de voltar, o paciente, a admissão vai ser um pós-operatório aqui, né, uma unha encravada que ele tinha, fez uma desgraça, não tratou, eu tive que amputar o pé dele. Mas foi só isso, ele não tem nada, ele foi uma miséria que aconteceu na vida dele, e ele só teve que amputar o pé. Aí você olha pro cara, tá bom, ele tem alguma comorbidade? Não, até tenho 70 anos aqui, só hipertenso, diabético. Nada demais. Ele tem um pé diabético aqui, não sentiu direito a unha encravada, que desgraçou. Mas nada demais, nem toma remédio, nem nada. À toa, claro, por isso que deixou evoluir desse jeito. Mas você vê que ele não teve nada, ele não foi entubado, foi a raquianestesia, não é um politrauma, não teve TCE, né, não é grande queimado. Ele podia estar em sepsis? Podia, né? Mas, enfim, foi para dar um exemplo para vocês, né, que normalmente a gente não quer, não tem coagulopatia, a gente não quer que vocês fiquem na noia, né, de colocar omeprazol, pantoprazol para todo mundo. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que existe indicação. Tá? O uso indiscriminado pode gerar, inclusive, úlceras, né, duodenais, pode aumentar a taxa de H. pylori, pode, inclusive, até aumentar a taxa de infecção de PAV, né, infecção por via aérea, tem essa relação também. Tá? Então a gente costuma resguardar um pouco mais para isso. Mas claro, né, que a UTI, por exemplo, lá do hospital, muitos pacientes aí se encaixam fácil. Né? Quando a gente fala politrauma, TCE e ventilação a mais de 48 horas, aí você realmente vai botar para quase todo mundo. Nem precisa procurar muito. E aí o IBP, né, é a primeira indicação. Quando a gente fala em úlcera de decúbito, aí não tem segredo, é mudar o decúbito. Tá? Então a mudança de decúbito a cada 2 horas é essencial para isso. Se vocês estiverem vendo essa aula com a mão, né, com o rosto apoiado na mão e o cotovelo apoiado na mesa, eu duvido que vocês fiquem até o final da aula nessa posição. Tá? Eu desafio aí vocês começarem a fazer isso agora. Mas a aula falta pouco tempo, talvez vocês consigam. Mas eu duvido que vocês passem, sei lá, 1 hora com o cotovelo apoiado na mesa e o rosto suspenso na mão. Tá? Por quê? Porque seu cotovelo vai começar a doer, pô. Você está fazendo uma lesão aí no tecido. Tá? E imagine o cara que está 24 horas deitado do mesmo jeito. Né? A região do calcânio dele vai ficar muito tempo apoiada, a região da sacra dele vai ficar muito tempo encostada lá na maca, a região até da occipital dele vai ficar encostada na maca. Então, a cada 2 horas, certo? Ó, que a gente já está botando aqui um tempo até
Mas a cada 2 horas, o ideal é que a gente mexa esse paciente de posição, vira ele de ladinho, volta ele de costas, vira para o outro lado, certo? Vira para o outro lado de volta. Então tem até às vezes uns reloginhos, né, entre aspas, umas figurinhas para você determinar. De 2 às 4 ele vai ficar nessa posição, de 4 às 6 nessa outra, entendeu? De 6 às 8 nessa outra. Existem reloginhos assim às vezes que o pessoal seguia por isso. Tá? E é complicado, não vou dizer que é fácil não, porque às vezes tem paciente que é bem pesado, certo? Tem paciente que tem um tubo lá que está atrapalhando, tem paciente que está agitado, tem paciente que está com nora em 50 ml hora, certo? E o pessoal tem medo. Tem paciente que já perdeu o tubo 3 vezes, né? Então assim, não vou dizer para você que é tranquilo, é perfeito, dá para fazer tudo de boa, ou então quem não faz é porque é ruim, não quer fazer o trabalho. Mas tem suas limitações, mas tem que ser feito, certo? A gente tem que encontrar maneiras para proteger o paciente contra decúbitos, inclusive, ou contra úlceras, né, de decúbito. Inclusive, úlcera de decúbito, se aparecer em uma UTI ou se aparecer em enfermaria, enfim, alguma coisa, é sinal de má assistência ao paciente, tá? Tipo assim, é uma IRAS, né? É uma injúria relacionada à assistência de saúde. Ele chegou no hospital porque ele teve um AVC, mas ele não chegou com essa úlcera na sacra, né? Então, é uma má assistência em saúde você deixar aparecer úlceras de decúbito no seu paciente, tá? Então faz parte, por exemplo, dos indicadores de uma unidade ver quantos pacientes desenvolveram úlcera ao longo do tempo. O ideal é que não tenha. Tem UTIs que promovem, dá palminha, dá prêmio, essas coisas, quando não tem. Passou um mês sem úlcera, parece aqueles negócio de construção. Estamos há 30 dias sem acidente. Que bom. Na UTI a gente bota as plaquinhas. Estamos há 30 dias sem úlcera, tá? Que é bem mais difícil. E a gente também tem as úlceras de córnea, tá? As úlceras de córnea, pô, muito mais ainda, ninguém nem lembra dessas coisas. Mas tem que lembrar também, tá? Os pacientes, imagina o paciente que está acordadinho falando com você, ele tá ótimo, pisca os olhos, não tem problema, ele lubrifica o olho. Imagina o paciente que está sedado lá, apagado, não abre o olho para nada. Beleza, a córnea dele está protegida, está fechadinho o olho. Agora existem 2 pacientes que a gente tem que se preocupar. O que está sedado com o olho aberto, tá? Então muitos anestesistas, quem acompanhar aí, às vezes vão ver lá, ele anestesia, faz tudo certinho, o paciente fica lá com aquele olhinho semi-aberto, né, em Nárnia. Então às vezes os anestesistas eles colocam uma gazezinha, fecha os olhinhos do paciente para proteção de córnea, tá? E muitos pacientes na UTI, além de sedado, eles podem ter até lesão neurológica, aí, um AVC, qualquer coisa assim, um trauma, e eles ficarem com aquele olhar meio aberto, vago, sem piscar. Aí nem pisca, nem interage, nem nada, nem fecha. Então, esse olhinho aberto, mesmo que seja metade aberto, ele começa a ressecar. O ar da UTI geralmente tem ar-condicionado tudo, ele resseca mais fácil a córnea. Tá? E esse ressecamento da córnea acaba lesando depois com o tempo e formando úlceras de córnea. Tá? Então a proteção manual ela acaba sendo essencial. Vi um paciente com o olhinho aberto, né? Fulano, fecha os olhos. Não fechou, não interage nem nada. Pô, fecha o olhinho do cara com uma gazezinha, uma gaze úmida de preferência, né? Deixa um tempinho, troca depois, certo? Faz essa proteção para ele. Faz parte do Fast Hug. Com o tempo, vocês olham para a cara do paciente, olha os olhos abertos aí. Vocês já estão lembrando aí do U de prevenção de úlceras. Quase terminando, a gente tem o G de glicemias, né? A gente vai ter uma aula praticamente só de glicemia, de hiperglicemias, né? Que a gente vai falar muito de cetoacidose diabética, mas a gente vai falar também de protocolo, de outro processo, na verdade, né? Que é a insulina em bomba para pacientes com hiperglicemia eventual. A gente vai falar sobre os pacientes que têm hiperglicemias mais de paciente crítico, né? Então, assim, cada um com sua glicemia diferente, mas aqui do Fast Hug é mais saber realmente se ele está, checar as glicemias, né? Que é uma coisa natural que a gente acaba fazendo sempre na evolução já. Tá? Então, na parte do G, né, de glicemias, eu quero sempre, na verdade, evitar hipo e hiperglicemias, tá? Então, lembrem do que eu falo para vocês. As hipoglicemias, elas, 99% das vezes, elas são causadas porque a gente dá a insulina para o paciente, né, e ele não come, ou ele não supre a necessidade basal ali dele e do que a insulina tende a baixar. Tá? Por quê? Porque se o paciente não come e eu não dou insulina exógena, ele não vai produzir insulina endógena, tá? Porque o organismo dele não é burro. Então ele vai produzir a glucagon, ele vai produzir outras coisas para gerar lipólise, vai gerar quebra do ácido graxo, vai produzir energia de outra fonte. Tá? Mas se ele não tem
glicemia sendo ofertada, ele não vai produzir insulina. Então ele não vai ter hipoglicemia. Ele só não vai consumir. Agora, se eu dou insulina por fora, aí dá hipo. Tá? Então eu tenho que me ligar muito. E se ele estiver fazendo hipoglicemia, né, sem eu dar insulina, aí você já tem que achar estranho e começar a pensar, pô, sei lá, um tumor de pâncreas aí, um insulinoma, o que é que está acontecendo? Que esse paciente está fazendo hipo e eu não estou dando insulina, certo? Por isso que assim, nem sempre nem nunca, mas geralmente é porque você deu insulina exógena. Agora, hiperglicemia é bagaceira. Hiperglicemia, meu irmão, você tem que tratar, tem que cuidar, tem que saber o motivo, certo? E aí vem a aula só de hiperglicemias que a gente vai ter. Mas o Doexevite, os dois, né? Atentar para esse uso de insulina mais a dieta zero, atentar para o uso de corticoide, certo? Lembrar que você, o paciente só aqui, ó, hiperglicemia, quando você vê, tá lá o corticoide estourado, ninguém nunca mudou, ninguém baixou o corticoide, tá há dias usando esse corticoide em dose altíssima aí, sem necessidade, tá? Então tem que lembrar dos corticoides também. Diferenciar as hiperglicemias, né? Que é como falei, a gente vai ter essa aula. E lembrar que, assim, nesse contexto, né, no contexto da UTI e dessa checagem geral, a gente costuma geralmente deixar esse item na prescrição, né, que é a insulina regular ali, de resgate subcutânea, tranquila, conforme a necessidade, né, conforme a glicemia. Então, se eu tenho uma glicemia que do nada deu, sei lá, entre 200 e 250, pô, foi uma hiperglicemia eventualzinha, né, tranquilo aqui, mas a gente não quer deixar. A gente vai sempre buscar uma glicemia, uma faixa em torno de 140 e 180. O Nice Sugar, um estudo que foi feito com pacientes pós-operatórios de UTI cardíaca, mas acabou se estabelecendo muito na comunidade, manter essa faixa aí, e viu que foi uma faixa que teve menos repercussão, mortalidade e tudo. Então passou ali de 180, a gente já começa a se preocupar, certo? Eu costumo botar aqui acima de 200, sou um pouco mais tolerante, vamos dizer assim, mas lembrando que, né, a gente tem que considerar que o paciente ele não era insulino dependente, ele não está em uso de corticoide, tá? Porque isso tudo influencia, certo? Então, de forma geral, a gente faz essas medidas de resgate. O paciente que não tem nada, muito provavelmente ele não vai passar, né, de 200 tão fácil, não. Se passar, recebe 2 unidades para baixar um pouquinho. Se passar mais, 4, né? Um pouquinho mais e tudo. Agora, pô, mais do que 400, né? 350, 400, aí você também não pode ficar pensando, mais de 300, eu diria. Você não pode ficar pensando que são coisas eventuais, né? Pô, esse paciente está grave, é crítico esse paciente, ele está instável, ele está fazendo uma sepse, está inflamado por algum motivo. Pô, você já começa a ver aqui alguma alteração. Foi uma vez no dia todo, ok. Agora, 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas, aí você começa a se pensar, né? Você começa a pensar em outra coisa, começa a pensar o porquê, começa a considerar outros motivos. Tá? E lembrando que hipoglicemia é tão importante quanto ou pior, certo? Então, se qualquer motivo o paciente teve aqui, por exemplo, insulina mais dieta zero, ou sei lá, qualquer motivo aí, uma insulina em B que causou lá no meio do protocolo, ele deu aqui um HGT menor do que 70, aí você tem que fazer um soro glicosado aí bem, bem reforçado para ele, tá? É aquela história, né, de botar a balinha embaixo da boca do paciente que toma a insulina e não comeu. Porque hipoglicemia é talvez até mais prejudicial do que a hiperglicemia. Quem é que sofre logo é o cérebro, certo? O cérebro é o único tecido que não usa lipídio, não usa ácido graxo, nada, ele usa glicemia. Então, ficar sem glicemia é uma causa, inclusive, de rebaixamento de nível de consciência. Você sempre tem que lembrar de checar a glicemia do paciente. Tá? Por quê? Porque o cérebro precisa dessa glicemia. Então, você tem que repor sempre. Tá? O ideal é que fique entre 140 e 180, lembrando que não é glicemia de jejum, né? É furadinha de dedo, é uma glicemia natural aí do paciente, né, do dia a dia. E pacientes que não são diabéticos, eles são mais intolerantes a essa variação. Então não fica legal também do paciente, 90 de glicemia, depois deu 300, 90, 300. Isso é péssimo. Inclusive você vai ter até dificuldade de manejar, né, a insulina desses pacientes. Outro processo que eu queria mostrar para vocês são os bundles contra as IRAs, certo? Eu comentei sobre IRAs aqui, ó. Injúrias relacionadas à assistência de saúde. A gente pode falar até infecções também. Mas eu falei de injúria porque uma lesão por pressão, uma LPP, é uma injúria relacionada à nossa assistência de saúde, tá? Então, uma infecção do trato urinário é uma injúria também. Se você colocar uma sonda vesical e fizer uma infecção urinária, pô, fez merda, né? O cara não tinha infecção urinária relacionada à sonda porque ele não tinha sonda. Então, se você botou a sonda lá para medir qualquer coisa e deu infecção,
quem causou, teoricamente, foi a assistência de saúde, foi o hospital, né? Então isso é péssimo. É uma má assistência. Então a gente tem bundles, a gente tem grupos de medidas, né? Grupos de medidas, vamos dizer assim, um conjunto de medidas contra uma infecção do trato urinário por sonda. Então o que eu posso fazer? Primeiro de tudo, e de todos, vamos dizer assim, sempre usar apenas se tiver indicado. Então, vou passar a sonda para, sei lá, o leito 14 está de alta, está tranquilo, gato, falando tudo certinho, maravilhoso. Vou passar uma sonda nesse cara? Vou. Não está com sonda, né? É estranho. Como é que vai medir a diurese? Não vou passar, certo? Só se tiver indicado. Beleza, tem indicação grave com noradrenalina, tenho que mensurar bem esse débito urinário. Como é que eu vou passar? Com técnica asséptica, certo? Então, esses dois itens aqui, quando eu for falar de catéter venoso central, quando eu for falar de tubo, aí eles têm que, né? Do tubo não existe muito técnica asséptica, né? Mas usar só se tiver indicação, isso é óbvio. E se eu for utilizar, né, sonda e catéter, técnica asséptica, tem que ser bem colocado, campo estéreo, tudo bonitinho, touca, luva estéreo, né, o capote, tudo certinho. Em relação apenas à sonda, né, em si, sempre manter o sistema fechado, tá? Nada de, desconectou aqui, ou então, sei lá, desconectou a parte da sonda mesmo com o coletor. Não, sempre manter fechado, tá? Para não entrar coisas externas. Sempre manter a bolsa abaixo do nível da bexiga, tá? Pode ser uma besteira, né? Porra, claro, né? Isso tem que ser. Não, mas às vezes acontece de, esse negocinho aqui tá quebrado, não dá para apoiar em cima. Aí o cara apoia aqui na maca do paciente, mesmo na altura do paciente, e aí fica péssimo, né? Nem drena e a urina fica retida lá na bexiga do paciente. Então acaba prejudicando, fazendo bexigoma e facilitando a infecção. Não deixar o coletor cheio após 2/3, então esse é o erro da imagem, tá? Tá abaixo, bonitinha, foi introduzido com técnica séptica, beleza, mas qual é o erro da imagem? O coletor é quase lotado aqui, cheio. Isso daqui dificulta o escoamento. Notem que no próprio sistema tá cheio de urina, certo? Então dificulta a urina passar para o coletor. A fixação em homens é hipogástrico, em mulheres em coxa, certo? Isso daqui não necessariamente é ligado a uma infecção, mas como é injúrias, né, facilita de não ter lesões. Tá? Imagine aí, homens, imagine que não esteja no hipogástrico, né? Tá com o bilau repuxado para baixo, isso é inferninho. E mulheres não estejam na coxa, né, na parte de baixo, esteja repuxando a florzinha aqui para cima. Então, pode machucar mais fácil, certo? Com essa fixação em locais inadequados. Ops, já acabou? Tá? Então a gente tem que lembrar dessas medidas aí para evitar essas injúrias. Então, ó, se isso daqui eu estava falando de fast hug, e a partir de agora vocês sabem que existe esse conjunto de medidas contra essas injúrias aí relacionadas à sonda, a partir de hoje todo mundo que vê uma sonda tem que ver se essa sonda está bem colocada, né? Se ela está com o sistema fechado, se a bolsa está abaixo do paciente, se o coletor está lotado, certo? Se a fixação no homem e na mulher está certo, tem que checar isso todos os dias. Contra PAV, né? O que é PAV? Às vezes eu falo PAV, TU, esse negócio. O que vocês não souberem, vocês perguntem, tá? PAV é pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Então a gente tem PAC, pneumonia adquirida na comunidade, e a gente tem PAV, que é quando adquire aí no hospital porque estava entubado, certo? Então, como é que eu faço, né, o bundle contra a PAV? As medidas, o conjunto de medidas contra injúrias relacionadas à infecção por ventilação mecânica, né, associada à ventilação mecânica. Primeiro de tudo, ventilação mecânica só se necessário. O cara está acordado, conversando com você, interré há 3 dias, certo? PSV, parâmetros mínimos, está dizendo que quer tirar o tubo e você, não, vou estubar não, porque, né, hoje a lua está minguante. Então, só vai deixar o cara entubado se tiver necessidade, porque se não tiver, tira o tubo, certo? Ele só vai ter PAV se tiver VM. Se não tiver VM, não tem PAV. Simples, tá? Então, às vezes, para tirar PAV, você precisa o quê? Você precisa desligar o centro de analgesia, você precisa desligar o bloqueador neuromuscular. Então, a gente bate sempre nessa tecla, né? Então, vê que já faz parte do fast hug, quando a gente fala em S de sedação, eu tirar a sedação sempre. Porque se eu não tiro a sedação, o cara tá dormindo, e aí eu não consigo tirar o tubo, certo? Então, não faz sentido você deixar o paciente dormindo e dizer que ele, não consigo estubar. Por quê? Porque ele está dormindo, tá? E por que ele está sedado? Por que ele está bloqueado? Eu não sei. Então, tem que revisar, certo? Tem que entender o porquê das coisas e tem que saber o motivo certo do uso das medicações para você adiantar a vida do paciente. Então,
faz parte dos bundles contra a PAV, você desmamar a sedação, você fazer o despertar diário, você desligar o bloqueador neuromuscular. Quando eu boto aqui uso mínimo, não é usar uma dose baixa, é usar pouco mesmo. Tem 15 pacientes, é só usar naquele que seja necessário. Porque bloqueador, ou o cara está bloqueado, ou ele não está. Não existe, eu só quero bloquear a mão esquerda, entendeu? Não existe isso. Tá? Eu vou desmamar o bloqueador. Não, eu desligo ou liga. Certo? Então o uso mínimo aí é em menor quantidade de paciente possível. É só o que realmente precisa. Tem que ter aquele decúbito 30 a 45 graus, então você nota que aí o H, do Fast Hug. Higiene oral, mais odontologia muito presente, certo? Isso daqui é importantíssimo. O que é pneumonia adquirida na comunidade? É aquele vozinho que engasga, fica broncoaspirando ali e de vez em quando faz uma pneumonia. O que é PAV? PAV é quando você tem um paciente que está entubado e o cuff dele está protegendo a via aérea. Só que aí, vez ou outra, esse cuff dá uma desinsuflada, né? Ele dá uma tossida, dá uma afrouxada no balãozinho, tá? E aí, essa via aérea, a boca, a orofaringe, laringe, ela tá cheia de bicho, certo? A boca do cara tá podre, o paciente ali não teve asepsia, não teve limpeza, higiene oral, a odontologia nunca passou. Então, isso facilita muito uma infecção pior. Se a boca tá limpinha, por mais que broncoaspire qualquer coisinha ali, às vezes, sem querer, pelo menos tá limpinho, então não cria bactéria, certo? Não faz pneumonia. Então, higiene oral e odontologia é muito presente. A partir de hoje, vocês têm que olhar a boca do paciente também, para ver se está podre ou se está limpinha, tá? A aspiração de traqueias, então, da mesma forma que eu tenho que deixar limpinha, eu tenho que aspirar, né? Eu vou deixar limpinha, aí quando você olha lá, tá cheio de catarro, cheio de baba, né? Isso daí não é legal, porque se ele, porventura, o balãozinho, ele desinsuflar ou qualquer coisa assim, essa catarreira desce toda, né? E faz a pneumonia. Então, sempre é bom estar aspirando, né, tanto as cavidades, mesmo oral, nasal, quanto a via aérea. E quando eu falo via aérea, é tubo, certo? Traqueinha, tá? Então, olha isso aqui, ó. Isso daqui é uma secreçãozinha, aquele mesmo tossiu, né? Bota para fora e fica aqui. Mas aí já está infectado. Sim, mas não é porque está infectado você vai deixar essa nojeirinha, né? Então o erro dessa foto aqui, né? O bando aqui, ele traz isso daqui, ó. Não pode deixar esse negocinho aqui. Tem que aspirar, tem que limpar essa traqueinha, certo? Porque isso daqui é meio de cultura, né? Então vai piorar, vai facilitar uma infecção mais grave disso daqui. E aí, óbvio, a pressão do cuff, né? Se eu estou toda hora dizendo que é o balãozinho, né, o cuff que está protegendo, e aí essa proteção pode cair porque tem coisa nojenta lá na boca, ou então tem essas secreções e tudo, eu também tenho que checar, né, se o cuff está ideal. E aí não adianta você ver pelo volume, né? Cada um tem uma traqueia, um calibre diferente da traqueia. Então você tem que ver pela pressão que esse cuff está fazendo na traqueia. E aí o ideal é entre 20 e 30 se você está entubado, e um pouco mais, 30 a 40 a 60, se eu não me engano, com a máscara laríngea, por exemplo. Então, enfim, o cuffômetro, você não precisa nem se preocupar com isso, porque geralmente os cuffômetros eles trazem uma linha verde, assim, tem uma margem. Entre 20 e 30 tá verdinho lá. Tipo, aqui é o ideal, né? Então, se a pressão estiver nesse nível, tá tudo certo, né? Então, se a via aérea do paciente for muito grandona, vai entrar mais volume, só que a pressão na parede vai ser essa ideal. Se ela for bem estreitinha, vai botar muito menos volume, muito pouquinho volume nesse balão, e a pressão que ele vai fazer na via aérea vai ser também igual à do outro, tá? O ideal é que tenha isso daqui. E é uma coisa importantíssima, que também faz parte, né, de um dos indicadores que a gente mede em UTI, é evitar a extubação acidental. Tá? Então, por exemplo, você quer, sei lá, extubar um paciente, desliga, por exemplo, aquele cara do leito 11, né? Todo mundo, ele tá agitado, ele agita, ele é grandão, usuário de droga e tal. Mas, vamos tentar tirar, tem que desligar a sedação, tem que evoluir, tem que botar para frente esse negócio. Não tem porque ele ficar sedado, né? Se ele acordar e der qualquer sinal de que tá bem da cabeça, né? O neurológico tá ok, estuba esse cara. Aí vamos dizer que a galera diminuiu lá, do nada o cara tava apagado, tranquilo, do nada ele entrou, puxou o tubo com tudo e estubou acidentalmente. Isso, primeiro, faz mal para os indicadores de UTI, porque é uma perda de dispositivo, né, que não era para acontecer naquele momento e aconteceu. Tá? E segundo, que, esse cara ele não foi aspirado, às vezes ele não tossiu direito, às vezes ele quando puxou com tudo, o cuff que estava insuflado saiu machucando a via aérea toda, então vai inflamar, pode ser que dê edema e precise ser reintubado, tá? E aí a chance de broncoaspirar, né? Tá cheio de baba ninguém aspirou o cara, não era para ele fazer isso. E aí ele acaba broncoaspirando às vezes, certo? E acaba piorando aí a chance, né? Acaba aumentando de fazer uma PAV. Lembrando que PAV,
E tu também relacionada a sonda vesical e o próximo que eu vou falar do catéter, são relações com até 48 horas de uso desses dispositivos, tá? Então, por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? Se eu entubei o cara hoje, amanhã eu não posso dizer que ele teve PAV, tá? Eu tenho que ter pelo menos 2 dias de uso de ventilador, 2 dias de uso de sonda, 2 dias de uso de catéter central para dizer que está relacionado a isso. Na aula de sepse, a gente vai falar sobre os critérios das IRAs, tá? IRAs no caso de infecções, né? Que a gente vai comentar na aula de sepsis, tá? Mas hoje eu estou trazendo os bundles contra essas IRAs, beleza? O próximo é IPCS Lab, que a gente fala, né? Esse lab aqui nem eu entendo porquê, mas IPCS é uma infecção primária de corrente sanguínea. Tá? A infecção primária de corrente sanguínea quer dizer que a infecção começou na corrente sanguínea. Tá? Por exemplo, uma infecção secundária de corrente sanguínea é quando eu tenho, sei lá, uma pseudomonas no pulmão e essa mesma pseudomonas aparece na hemocultura. Apareceu na hemocultura e na secreção traqueal. Perfil de resistência a antibiótico, igualzinho. Sensível, sei lá, a meropenem resistente a tudo. Tá? Pô, é a mesma pseudomonas, é uma irmã da outra. Só que ela tá no pulmão, então não foi primária de corrente sanguínea. Ela apareceu primeiro no pulmão e pegou a via hematogênica. Tá? Agora, uma bactéria, por exemplo, que só cresce nas hemoculturas, né, um fungo que só cresce nas hemoculturas, aí ela é primária de corrente sanguínea. E esse lab aqui, confesso para vocês que eu não lembro por que é lab, mas é o relacionado a catéter, certo? Então, sei lá. E aí, para eu não ter infecções relacionadas a catéteres, né, eu tenho que usar catéteres só se eu tiver indicação. Tá? Então, pô, eu vou precisar usar catéter central, né, de preferência. Aqui eu trouxe uma foto periférica, mas é mais comum de fazer essas infecções primárias com catéter central. Eu vou ter colocar catéter central em paciente. Pô, o cara tá bem, tá de alta aqui da UTI. Mas vamos passar um central nele? Por quê? É porque eu quero aprender. Não existe isso, certo? O paciente, ok, que a gente vai aprender muita coisa com os pacientes, teoria, tá, às vezes até prática, mas também não é para usar o cara de boneco de treino. Tá? Então eu só vou usar catéter se eu tiver necessidade de usar o catéter. E se eu precisar, igual a sonda vesical, usando a técnica correta. Touca, máscara, capote, luva estéreo, material estéreo, tudo certinho. Scrub the Hub, tá? Isso daqui você botar Scrub the Hub no YouTube, vai aparecer dancinha de pato, vai aparecer o que vocês imaginarem. Mas nos Estados Unidos, eles estimulam muito o Scrub the Hub. E o que é isso? Hub é esse finalzinho aqui do lumen, tá? E Scrub é esse tipo de esfregar. Então, o que é Scrub the Hub? É você pegar uma gazezinha com álcool, ou então aquelas gazinhas já que vem com álcoolzinho, né, alcoolizadas, e você esfregar, limpar. Por quê? Porque isso daqui é onde você vai colocar a seringa. Então, se você não limpa e você coloca a seringa aqui e injeta, sei lá, 10 ml de água destilada, qualquer coisa, soro fisiológico. Na hora que você injeta, toda a sujeira que estava aqui no finalzinho, ela entra. Então, o Scrub the Hub é uma medida extremamente besta, simples, mas que se você não faz, você está empurrando coisa daqui de fora para dentro do paciente. Tá? Pode parecer uma coisa idiota, mas tem que fechar também, né? Óbvio. Tem que deixar o hubzinho fechado, ocluído. Assim, aquela. Pô, é óbvio isso, não precisa falar. Não, às vezes o óbvio precisa ser dito, porque vira e mexe, eu pego, às vezes, os hubzinhos aqui abertos. Tá? Então a gente tem que sempre bater numa tecla, tem sempre que fazer, né, a reeducação, tem sempre que lembrar e tudo, porque às vezes uma rotina acaba tornando coisas, né, que são óbvias para um, mas tornam-se naturais para outro. Então a gente não pode deixar coisas erradas tornar-se naturais. Tá? Então o Scrub the Hub é uma medida extremamente besta, simples, mas que gera um impacto bom. Tá? Então a gente limpando o Scrub the Hubzinho funciona bem. Quando minha mãe internou, eu dava um algodãozinho para eles, ó, pelo menos 3 vezes no dia, limpe seus acessos aí, viu? Obrigado. Outra coisa, que é o erro da foto, não deixar sangue no intraluminal, né? Dentro do lumen. Então aqui, ó, esse sanguezinho aqui travado, 2 problemas, né? A injúria de poder virar trombo, e aí quando você for empurrar isso daqui, vai o trombo para dentro, e também uma certa forma de fazer, né, uma infecção. Então, além de trombo, né, que vai ser péssimo para o paciente, a gente pode também gerar uma infecção primária de corrente sanguínea. Não pode deixar isso acontecer.
Mudança da via venosa para oral, tá? A gente não lembra disso, mas pô, isso tem que ser sempre batido, inclusive por isso que eu digo, essas medidas não são do fast hug em si, mas tem que ser praticadas todos os dias junto ao fast hug, que é mudança das medicações de via venosa para oral. Pô, por que eu estou usando esse omeprazol, esse pantoprazol IV, se o paciente já está comendo pela boca, se ele está tranquilo aqui com sonda e tudo? Não tem problema de eu usar o comprimido via sonda, por que eu não troco para via sonda? Já é uma medicação a menos que eu não preciso usar, né, mexendo ali na veia do paciente, mexendo no acesso dele. Existem medicações que usam, pô, de 6 horas. Caramba, se você muda para via oral, são 4 vezes a menos que não vão mexer nesse hubzinho aqui. Então, se a pessoa não limpa, pelo menos você tira a possibilidade dela empurrar a bactéria para dentro, tá? Então, quando puderem, troquem as medicações de via venosa para oral. Todos os dias, quando vocês forem ver a prescrição, vocês olham, pô, essa medicação aqui. Mas também é cuidado com a sacanagem, né? Pô, o meropenem pode ser feito intramuscular, mas é sacanagem se eu botar para intramuscular o cara todo e eu tomar 3 furadas no músculo, né? Aí tem a paciência, tem um dó do paciente também. Atenção para os sinais flogísticos, certo? Então a gente pensa, isso daqui é muito mais óbvio, né, talvez, mas lembrem que não é só isso, certo? Então olho para o catéter central. Normalmente quem vai falar isso geralmente vai ser o enfermeiro, né? O técnico vai fazer a troca do curativo, que é o enfermeiro na verdade que faz. Vai sinalizar, pô, fui trocar o curativo ali do acesso central do leito, sei lá, 10, e pô, tá podrão, ele tá bem vermelho, saindo uma secreção estranha, acho melhor trocar, ver alguma coisa. Então, atentar para esses sinais flogísticos, sinais de infecção ali do local. Eles vão ser muito minimizados se a técnica asséptica foi feita corretamente, mas não é 100% fidedigno que vai durar 1 mês, 2 meses aí tranquilo, sem problema nenhum, tá? Lembrando que esses catéteres novos, né, duplo lumen, triplo lumen, às vezes eles ficam lindos aí 1 mês, 2 meses tranquilo no paciente sem dar problema nenhum. É só ter cuidado com eles que eles duram, certo? E aí o cuidado também vai ser, troca de curativo identificado. Então, foi limpo hoje, foi trocado curativo hoje, amanhã, depois de amanhã vai ter que trocar de novo, tá? Então, cada um tem um processo diferente, por exemplo, troca de curativo. Você vê que admissão, alta, né? Até troca de curativo existe processo. Todos os curativos de acesso central têm que ser trocados a cada 48 horas, né? Feito limpeza, clorexidina e tudo, vai botar esse tipo de curativo, tá? Tudo existe processo, tá? E aí também tem as trocas de equipo de forma adequada, né? Então, por exemplo, um equipo, né? Aquele tubinho, né? Que está rodando ali saindo do frasco e indo para a veia. Se for por exemplo, um soro fisiológico é uma coisa, mas se for uma dieta, um NPT, por exemplo, pô, eu tenho que trocar mais rápido, né? Porque ficou resto de comida ali para virar meio de cultura para bactéria é muito mais fácil, né? Por exemplo, o dormonide e o fentanil dura um determinado tempo. O propofol tem que ser outro determinado tempo, porque aqui já é lipídio, certo? Então tem que ter esses cuidados também. Cada local tem um protocolo a se seguir. Eu confesso que em alguns locais eu já vi os protocolos, eles são meio radicais. E assim, protocolo existe é para ser seguido, tá? Não vou dizer que é o certo, errado, de onde tirou, não sei a fonte tal, mas a cada 6 horas tem que trocar um dispositivo, né, um equipo de, sei lá, de Propofol, de NPT. Eu acho meio radical, mas assim, tá lá escrito, tem que trocar, certo? Se é porque tá escrito, é porque alguém pesquisou, encontrou que a melhor forma era essa, a cada 6 horas, então tem que trocar. Aumenta o gasto, enfim, mas enfim, certo? Então tem que checar mesmo como é a rotina, tudo, o que é o certo da unidade e seguir os protocolos da unidade, certo? Então, vocês viram que tem medidas, né? Conjunto de medidas contra infecção urinária, quando o paciente está usando sonda, ou não, certo? Pode ter uma infecção urinária sem usar sonda, mas a gente vai se sentir, pô, prejudiquei o paciente, principalmente se você botou a sonda. Se não botou a sonda, é paciência, ele infectou a urina porque infecta mesmo. A gente vai se sentir mal porque o paciente fez uma PAV, certo? Uma pneumonia associada à ventilação mecânica, foi porque eu intubei esse paciente. Pô, ele precisava ser intubado. Mas eu não cuidei bem, né? Não fiz os bundles corretos e ele infectou. Então, a gente viu também que existem bundles contra infecções primárias de corrente sanguínea porque tiveram relação com o catéter, né? Principalmente central. Mas eu digo para vocês, todas essas medidas elas são eficazes, mas elas são minimizadas, esses problemas são minimizados se vocês lavarem as mãos, tá?
Imaginem, pô, eu não fiz o scrub de hub, eu não aspirei a viária do paciente, eu não, sei lá, eu não, sei lá, vou dar um exemplo tosco, não usei luva para passar a sonda no meu paciente, mas eu lavei minha mão. Antes de topar no paciente, antes de tocar lá, de ir para o paciente, de entrar no leito do paciente, de cruzar aquela linha vermelha, eu passei o álcool que está na minha frente, né, que está na frente do paciente, em cada leito tem um álcool lá. Passei, limpei, fiz certinho aqui os 5 passos, certo? Existem. Essa figura ela está desatualizada. Deixa eu ver. Não está desatualizada, não, mas. Ó, hoje em dia não recomendo tanto limpar o punho, certo? Mas basicamente é palma da mão, certo? Entre os dedos, as duas mãos, as unhas, né? Vamos dizer assim, o polegar. Esse movimento que é meio estranho, tá? Mas é como se fosse limpando a unha de novo. Aqui já não fica tão recomendado, certo? Os punhos. E deixa a água escorrer para baixo, certo? Aqui fica escroto, né? Porque a água escorre e suja a outra mão. Aí não faça isso não, tá? E depois você limpa a mão, tá? Esse limpar a mão aqui, se você for fazer algum procedimento, você não vai limpar a mão no papel nem nada. Você vai limpar numa gaze, né, estéreo e tudo. Mas, pô, tem que fazer isso, teoricamente, antes de tocar no paciente e depois de tocar no paciente? Sim, tem que fazer isso. Né? Na hora que você usa o álcool, não é para você bater a mão no álcool, esfregar a mão de qualquer jeito. O ideal é que você faça dessa forma, certo? Se não for com água e sabão, usa o álcool dessa forma. Então, passa a mão no álcool. Você pode dar aquela de house. Você chega na frente do paciente, pega o álcool, dá umas borrifadas, olha para a cara do paciente e começa. Palma da mão, dorso, olha para o paciente, o que, será que esse cara tem? Né? Como é que ele está hoje? Então você vai ler, polegar, tal, pronto. Aí você raciocinou um pouco, acabou de lavar. Coisa de 10 segundos você já fez isso daqui. É bem rápido, certo? Então é uma medida extremamente besta, simples, mas que tem um diferencial enorme, certo? A enfermeira que inventou isso aqui, que viu que isso funcionava, prestou atenção quando ela estava fazendo um monte de parto, isso sei lá quantos anos, 1000 anos atrás, tá? Então ela viu, pô, se eu limpar a mão, as grávidas morrem menos, elas infectam menos. Cara, que sensacional. Então, assim, você vê que é uma coisa absurda, uma diferença absurda só se você lavar a mão. E aí você, óbvio, você vai sempre lembrar de lavar a mão depois de tocar no paciente, né? Porque você se sente, pô, tô esse paciente cheio de assinete, tudo, botei 3 luvas aqui, mas vou passar álcool na minha mão, né? Aí você se sente, pô, eu não posso pegar a bactéria, mas você esquece que você estava segurando 3 pontuais diferentes, você passou a mão na bancada ali que, sei lá, um monte de pessoa senta, bota o pé, sei lá que pé faz. Você esquece disso e você entra no paciente e não tem medo, né? Não tem problema de levar as coisas para ele. Mas na hora que sai, vocês lembram. Muitos nem lembram, viu? Pelo dado da CCH que o pessoal fala aí, diz que o povo tá meio nojentinho até na hora de sair. Sai ruim da unha. Mas é lembrar de lavar a mão sempre antes de tocar no paciente, certo? Então vou examinar o paciente, lava a mãozinha com álcool que está na frente dele. Antes de fazer procedimentos assépticos, daí é meio óbvio, né? Então se você não faz, aí você é nojentão mesmo, tem que reprovar e continuar na faculdade. Após a exposição de fluidos, se você não faz isso, aí você tem que ser expulso da faculdade mesmo, né? Você, pô, caiu sangue aqui na minha mão, caiu xixi do paciente na minha mão. Mas tudo bem, não tem problema não, passa a mão na calça, tá tudo certo. Aí você tem que se tratar. Após contato com o paciente, então aqui é algo normal, né? Todo mundo faz, isso daqui todo mundo cumpre, certo? Dos 5 tempos, esse daqui é o que mais é tranquilo de acontecer. Fui lá, examinei e tal, às vezes botou 5 luvas e, não, vou passar a mão, o álcool. E também lembrar sempre, né? Esse daqui talvez é o mais que o pessoal esquece, é do contato com o mobiliário, tá? Então, antes de eu entro no leito, vou lá e ajusto lá o dormonide, ajusto o fentanil. Tá errado, certo? Você tem que lavar a mão com álcool, ajustar lá a dose, sei lá, vazão, desligar, qualquer coisa. Peguei na bomba ali, depois eu saio e lavo de novo. Tá? Por quê? Porque alguém, sei lá, você foi lá e sujou. Aí alguém vai lá, toca na bomba e depois bota na boca do paciente. Então isso é péssimo. E aí, para vocês não acharem que isso é besteira, meu irmão, tem muita doidice que acontece nas UTIs. Você não tem noção, não. Tem gente que faz assim, ó. Eu já vi. Isso daí eu vou contar, é fato real. O paciente chegou, um tava com, sei lá, KPC, multidroga resistente, tudo resistente lá, só tacando fogo melhorava. E aí o cara chegou no leito do lado, que era o cara que tava péssimo, né? E disse assim, eu posso pegar uma gazezinha aqui desse paciente, o cara que tava contaminado com tudo? Aí, pode ficar à vontade. Aí o cara pegou a gaze do paciente que tava super contaminado, foi no leito dele, do parente dele, e quando eu olhei, ele tava botando a gaze no olho. Oh, tá chorando o bichinho.
Caralho! Então você para ver assim, meu irmão, se você passa 5 minutos, eu não digo nem 3 minutos, você passa 3 minutos, eu desafio vocês, 3 minutos, sem mexer no celular, olhando para as coisas que acontecem na UTI, qualquer UTI, não estou dizendo que é uma ou outra UTI, qualquer UTI, você vê coisas bizarras, certo? Então você vê coisa simples, o paciente chegando lá sem lavar a mão, entra no paciente, sai, não lava a mão, certo? Melou de urina, passa a mão na testa. Você vê coisas bizarras, certo? Eu desafio vocês. Não duvidem disso. E aí, no final das contas, não são só esses processos, mas esses inúmeros outros processos que tem UTI, tá? De todo e qualquer tipo de processo que você vai ter para um bom funcionamento, você vai ter aqueles processos para mensurar. Tá? Então, aqui é um exemplo, certo? Isso daqui são números até que eu tirei, mas é tempo curto, é besteira. Mas exemplos, né? Então, resultados. Você tem que pegar esses resultados. A gente já viu ó, como é que está a minha escala médica, enfermeiro, físio, como é que eles estão, recurso humano, maca, monitor, o álcoolzinho na frente para a gente poder lavar a mão, tudo certo. Então tá massa aqui minha estrutura, tá massa meu negócio todo. E agora eu vou mensurar com um dos processos como é que eu vou conseguir os meus resultados. E aí eu consegui os resultados. Então a gente vai, ó, leito ocupado no mês, número de admissão, certo? Origem, de onde veio, relação de perfil, clínico, cirúrgico, quantos pacientes usaram catéter central, ventilação, sonda, certo? Quanto foi minha taxa de ocupação, quanto foi minha permanência a dia, quanto tempo eles esperaram para ter alta, qual foi a taxa de mortalidade absoluta, a taxa de mortalidade esperada, a transferência para outra UTI, alta para casa, óbitos quando tiveram, paliativos, mortes separadas. Você pode mensurar qualquer coisa aí, tá? Então, poxa, isso daqui é só para UTI? De jeito nenhum. É aquela história, você vai para o seu consultório, né, você pode mensurar lindamente. Ó, quantos pacientes novos chegaram no meu consultório, quantos pacientes antigos retornaram, qual é a taxa de frequência desse paciente. Pô, fulano é para vir a cada 2 meses, ele só vem a cada 4, a cada 6 meses, e se eu ligar, então o que é que eu posso, qual é o processo que eu posso fazer diferente? Eu posso fazer uma ligação para ele. Fulano, você tem que lembrar, só para lembrar aqui para você, que você tem que trazer o resultado desse mês para mim. Então, assim, sei lá, estou dando exemplos, né? O cara que tem uma, sei lá, um lupus, tem que ter um controle a cada 2 meses, qualquer coisa. Então, existem, né, para você, é aquela história, né? Só vai para um determinado lugar quem sabe para onde está indo. O gato de Alice no País das Maravilhas. Então, você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se você não tem dados, se você não tem resultados, aí qualquer coisa tá boa na UTI ou tá ruim, você não sabe o que está acontecendo, então qualquer coisa serve. Tá? Então, é essencial você sempre ter resultados para você saber quais são os resultados que você vai buscar. Tá? Então, dessa aula aqui, eu quero que vocês levem, né, vamos dizer assim, para casa, para a vida de vocês. Na verdade, é que existem essa tríade de Dona Bedian, certo? Estrutura, processos e resultados. Vocês sempre têm que levar isso para o que vocês forem fazer na vida. Vocês têm que levar para a vida de vocês Fast Hug, né, e os bundles contra as injúrias relacionadas à assistência de saúde e praticar esses bundles todos os dias, tá? Pô, eu vou fazer, sei lá, clínica médica. Irmão, a enfermaria você tem que fazer esse bundle todos os dias. Tem paciente com sonda, tem paciente com catéter central, você vai fazer prescrição para ele todo dia, tá? Eu vou trabalhar intensiva, aí você vai fazer todo dia com certeza. Vou trabalhar como dermato. Não vai precisar. Mas lembrando que eles existem, que vocês vão ter que treinar, principalmente agora no internato e todo dia agora, certo? Falar como é que o paciente está, hemodinamicamente, ventilatório, neurológico, metabólico e Fast Hug e sobre os bundles dos dispositivos. Belezura?